paz do Senhor Jesus. Quem que é que já entrou aí? Deus, Ele é maravilhoso. Eu estou aqui aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Paz do Senhor Jesus. Quem é que entrou? Deixa eu ver aqui se está... Se eu vejo quem é que entrou, que eu não consigo ver. Fala a paz do Senhor aí para mim. Nós estamos aqui hoje para refletir um pouquinho sobre Provérbios, capítulo 7. E eu gostaria que você que estivesse aí online, você já pudesse, né, que você já pudesse, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, para que você pudesse me ver. Eu acho que você já está me vendo. Eu não sei se está bem a imagem aqui, mas eu acho que sim. Deixa eu pôr um pouquinho para cá isso aqui. A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre Provérbios capítulo 7. E eu vou aguardar mais uns minutinhos, mais 1 ou 2 minutinhos, até que você que está aí já online, pudesse compartilhar, pudesse convidar o seu amigo para escutar um pouquinho da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é sempre boa, ela sempre é bem-vinda em momentos, né? Às vezes a gente não imagina o momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas a gente sempre usará. Em algum momento, vai sempre ter um momento oportuno para a gente usar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida, né, de cada um que está aqui. Nós estamos firmes e fortes e nós estamos aqui refletindo um pouco no que Deus tem, né, para as nossas vidas. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes, né, na nossa vida. Eu sei que o Senhor, Ele vai realizar coisas grandes na minha e na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar com você e vou esperar mais um minutinho aqui para a gente já iniciar a nossa reflexão sobre Provérbios, capítulo de número 7. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as orientações de Deus através da vida de Salomão, que escreveu, né, Provérbios, e que a gente possa receber mesmo da parte de Deus, né, e saber que Deus, Ele é aquele que nos orienta, que nos aconselha. O Senhor é aquele que nos prepara para todos os momentos. Mesmo que você não observe isso, Deus, Ele prepara você em todos os momentos. Mesmo que você não observe isso, Deus é aquele que prepara você para todos os momentos. Eu vou repetir. Deus, Ele prepara você para passar por todos os momentos da sua vida. A questão é que a gente às vezes não dá atenção a isso, mas Deus, Ele tem coisas grandes, e Ele quer sempre nos livrar, né? Que o Senhor possa dar mesmo sabedoria para conduzir a nossa vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Não colocou nada. Não colocou nada. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Eu quero orar para que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, no nome de Jesus. Eu oro agora a Ti, para que o Senhor alcance
o meu coração através da tua palavra e o coração dos meus irmãos que estiverem assistindo, Pai. Em nome de Jesus, de alguma maneira, fala conosco. De alguma maneira, Senhor amado, nos adverte, nos ensina, nos aconselha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Ti, Senhor amado, eu louvo a Ti, porque o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas e o Senhor vai terminar, em nome de Jesus. Esse tempo, Senhor amado, que estamos vivendo, não é um tempo fácil. Sabe, Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, não é um tempo, Senhor amado, tranquilo, mas que o Senhor possa mesmo nos conduzir a uma novidade de vida contigo, a uma novidade de vida contigo, em nome de Jesus. Nos mostra o significado de ser cristão. Nos mostra, Senhor, como, Senhor amado, é importante termos o Senhor como nosso Senhor, Pai, Deus querido. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, alcança esse povo na face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, alcança os teus filhos. Em nome de Jesus, e atrai aqueles que não estão na tua presença, que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa abrir os seus ouvidos. Abrir os seus ouvidos para aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, você que está me assistindo, compartilha lá nos grupos da igreja, compartilha. Eu não sei se já compartilharam, eu acredito que sim, né? Compartilhem, em nome de Jesus. Vamos lá. Nós estamos numa proposta de toda terça-feira a gente falar sobre um capítulo de Provérbios. O Senhor deu essa direção ao pastor Daniel e nós estamos falando. Hoje é o dia em que nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo de número 7. Provérbios, capítulo de número 7. E eu quero colocar para vocês primeiro um apanhado geral sobre o livro de Provérbios, uma pequena ideia para você ter. Não é um apanhado profundo, mas é mais geral mesmo, sobre o livro de Provérbios. Na primeira parte do livro de Provérbios, o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, filho de Davi. E aí, o que acontece? Um homem muito sábio, né? Que Deus levantou ele mesmo para muitas coisas, ele refletiu muito sobre as coisas da vida. E aí, ele deixou para nós o livro de Provérbios, que a própria palavra diz, né? Na verdade, são conselhos, né? São propostas para a gente olhar para a vida. Então, o livro de Provérbios, ele vem, na verdade, nos dando conselhos para várias pessoas, para várias classes de pessoas, sobre as questões da vida, como viver a vida que Deus tem, como viver a vida aqui na terra e como viver essa vida ao olhar de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus é bom. Deus, ele quer que a gente usufrua do melhor desta vida. Sabe, ele não tem o desejo dentro dele de nos fazer sofrer. E ele nos orienta. E o livro de Provérbios, ele tem umas divisões aí, né? São 31 capítulos. Tem muita gente que lê o livro de Provérbios um capítulo por dia, que faz um plano de leitura. Inclusive, na Bíblia YouVersion, tem lá, cada dia é um provérbio, né? E aí, o que acontece? O livro de Provérbios, por exemplo, para vocês terem uma ideia, do capítulo 1 até o capítulo 9, mais ou menos até um versículo 10, 18 ali, do capítulo 1 até o capítulo 9, quando Salomão escreveu, ele escreveu com uma proposta para dar conhecimento aos jovens, para dar, na verdade, de acordo com uma linguagem útil, que era uma linguagem que todos entendiam na época, era o quê? Na verdade, os jovens, né, da época,
Então, na verdade, essa proposta de Provérbios, né, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele vem tratando mais as pessoas como filhos. Deus vem tratando mais as pessoas como filhos. Então, o que fala mais do início, do capítulo 1 até o capítulo 9, mais ou menos? Ele vem mostrando o quê? Geralmente, falando mesmo para jovens que estão no início da sua jornada, esses jovens que estão confusos, sem saber que rumo eles tomam, né? Então, esses capítulos, ele vem mostrando alguns conselhos para esses jovens tirarem algumas lições da sua vida, algumas ideias, né? Na verdade, de como tomar decisões, como seguir a vida. Então, por isso que ele vem falando, por mais que o livro de Provérbios ele não apresenta todas as respostas, mas o livro de Provérbios ele mostra uma coisa muito importante, que através da sabedoria que vem de Deus e o temor de Deus, a gente pode encontrar as respostas. Então, ele vem mostrando isso, que Deus, ele através dele que nós encontraremos as respostas para as nossas vidas, para a nossa vida. Inclusive, como tomar, como fazer escolhas, como nos portar, como seguir a vida. Se você tem alguma dúvida em como seguir a sua vida, o que fazer, o que escolher, o que ser, vá de encontro à palavra de Deus. Busque em Deus, porque Deus ele sabe o que é melhor para você. Então, Provérbios, ele vem trazendo isso. E na segunda parte do livro, que é a partir do capítulo 10, né? Que é a partir do capítulo 10, que vai até o capítulo 21, porque Provérbios é dividido em 3 partes. A maioria dos estudiosos entende que ele é dividido em 3 partes. A segunda parte, que é do capítulo 10 até o capítulo 21, o que acontece? Os conselhos ali desse livro de Provérbios já vai abranger um público maior, que já são todas as idades, todas as classes sociais, todo gênero, masculino, feminino, enfim. Então Deus, ele já abrange uma coisa maior, né? Já não é mais aqueles jovens que estão iniciando a vida. Então ele já fala num plano já mais amplo. E aí, nesse momento que você vai vendo que ele começa a expor mesmo, né? Que a sabedoria de forma mais prática, né? Então, ele vai mostrando a vida, os seus vários aspectos da vida e como você pode olhar para essa vida, agir nessa vida, para que você tenha vida mesmo em abundância, para que você viva. Porque você sabe que muita gente respira, mas não vive, não desfruta da vida que Deus tem. Muita gente com peso, com preocupação do que o outro pensa, do que eu faço, e que aquela coisa de perseguição, de que Deus, eu vou com medo de ir para o inferno. Tem gente que vive diariamente com medo de ir para o inferno. Não aproveita as coisas que Deus dá. E já na última parte de Provérbios, que é a partir do versículo do capítulo 25, já aí as questões de sabedoria referente à vida vai voltar mais para realezas, para governos. Então é muito lindo. Então o primeiro momento é para jovens, para aqueles que estão iniciando na vida, que estão com confusão, aquele momento de saber fazer escolhas. Aí depois vai para uma classe geral e depois volta para governo e para realezas. Você vai ver muito isso também. Então, de uma forma, mais no finalzinho de Provérbios, você vai ver que ele fala muito para lideranças. Ele fala muito, né, em geral, né, de uma maneira mais ampla, né, ele fala muito para lideranças. E o nosso Provérbios aqui, hoje, é Provérbios capítulo 7. Então, Provérbios capítulo 7, você vai ver, como eu disse para você aqui, que é o início dessa jornada, ele vem falando da mulher adúltera, né? Então, mas por que ele fala isso? Porque geralmente o início de uma juventude, da adolescência, ele acaba fazendo escolhas insensatas, levadas e conduzidas, né, por aquela influência maligna, por querer viver a vida na sua plenitude, mas sem sabedoria. E às vezes, e ele vem mostrando isso no capítulo 7, que às vezes no meio disso tudo, esse jovem, ele faz escolhas que ele não tem noção das consequências. Ele faz escolhas
que ele não tem noção da consequência. Por isso que em Provérbios 7, Salomão ele vai fazer uma séria advertência a esses jovens, para que eles tenham cuidado com as seduções da mulher adúltera. Só que, porque esses caminhos que esse jovem entrar aí nessa sedução da mulher adúltera, pode levar a um futuro muito, muito terrível, muito terrível. Ele entra sendo induzido pelo pecado, sem olhar de uma forma lúcida para onde ele está se metendo, e aí o que acontece? Ele estraga com a sua vida. Então ele começa a falar sobre isso. Quanto mais, então a proposta do capítulo 7 de hoje é assim: quanto mais cedo a gente enxergar, olha que interessante o que eu vou dizer agora, quanto mais cedo você que está me ouvindo enxergar a sua vida como uma semeadura, né? Ou seja, e observar que você é responsável pelas escolhas e o preço da semeadura, quanto mais rápido você enxergar, mais você vai observar esse convite mesmo, né? Que é o convite à sabedoria. Você vai observar. Quanto mais cedo você enxergar isso, menos você vai sofrer. Menos você vai sofrer e mais você vai desfrutar. Porque você vai observar que esses conselhos, se eles forem acatados, eles vão te livrar de angústias, de dores lá na frente futuras, né? De situações complicadas que você pode estar colhendo lá na frente. É muito profundo isso, não é, irmãos? É muito profundo. Por quê? Porque se você observar isso, você vai se livrar das ciladas e dos perigos aí. Ele está dando um exemplo de impureza sexual. Mas a gente pode ser conduzido em muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes não é um sexo explícito de uma prostituta que vem te induzindo a você deitar-se com ela. Mas às vezes são alguns convites que você entra de cabeça e que você traz para si muito peso, muita consequência, muita dor, muita angústia. Então nós temos que observar isso, porque ele fala exatamente, inclusive para esses jovens, que ele fala muito dessa questão da lascívia, né, que é da impureza sexual, que é dessa prática aí dessa prostituta. O que acontece? E ele começa a falar isso, e isso é o que os jovens hoje não estão observando, que são esses relacionamentos fora do casamento, que não há base de compromisso, não há base do amor, não há base de uma consideração do seu corpo. Sabe, o que está levando-se em conta hoje os jovens é viver o prazer momentâneo. E o prazer momentâneo, nem todo prazer ele é saudável. Nem todo prazer. Hoje a gente vê as doenças transmissíveis, hoje a gente vê muita gente passando por situações terríveis. Hoje não se fala muito tanto da AIDS como se falava antes, mas há muitas marcas psicológicas que esse sexo fora do casamento, não que o dentro do casamento também não possa ser problemático. Mas o que eu quero dizer é que a proposta da palavra, você é livre para seguir ou não a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo, de acordo com a palavra, a proposta da palavra, o sexo, ele é um presente de uma aliança. O sexo, ele é um presente, porque na verdade a relação sexual é uma aliança de sangue. Na troca, quando você se torna um, é uma aliança de sangue. Então você tem que tomar cuidado, por quê? Porque envolve também, paralelo a isso, por que Deus fala isso? Porque o sexo, ele não é ele não tem o objetivo de lascívia. O que é isso? Eu usar você para me dar prazer. E ao mesmo tempo você me usa para eu te dar prazer. Não. O sexo, ele é uma troca mútua, sim, da qual eu recebo o prazer do outro, mas com respeito, mas na base de uma aliança e de um compromisso. Então, é na qual muitas vezes eu também, isto é a palavra de Deus. Não se sinta ferido se você não tem essa visão, porque essa visão que eu estou dizendo é uma visão saudável diante do que Deus fala para nós. O sexo é como se fosse um presente para o casamento. E na verdade é aquele que entende, é aquele convite que entende-se. A partir do momento que eu tenho uma decisão madura de me relacionar com o outro pelo resto da minha vida e construir uma família,
eu tenho o sexo como presente. Mas o sexo na parte de... E outra, é importante eu dizer, o sexo vindo de Deus não é para procriação somente, é para prazer. Mas é prazer com respeito. É prazer no sentido de que eu olho para esse outro. Não é que eu use esse outro só como objeto para me satisfazer. Então, por isso que ele fala da prostituta aqui no capítulo 7. Porque essa prostituta, ela quer a lascívia, ela quer o prazer desenfreado, ela quer usar aquele homem que passa. E a gente vai ler sobre isso. E você vai ver que esse sexo fora do casamento, que nós vamos ler agora em Provérbios 7, ele é altamente destrutivo. Ele vem para destruir, para deixar marcas. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente pode depois fazer estudos mais profundos, mas é algo muito sério, muito sério. Então, inclusive é sério para se pensar que Satanás, na verdade, o adversário e mesmo a nossa vida é preparado, a gente passa por armadilhas de desejos carnais e Deus ele nos orienta, cuidado, mantenha a distância disso. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai se manipulando para atingir, para alcançar aquilo que a gente quer, né? Que é o prazer. Mas só que às vezes não é pela escolha, né? O caminho que Deus oferece. É o caminho, muitas vezes a gente sempre quer o caminho mais rápido e sem compromisso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a iniquidade, o sexo promíscuo, ele traz mesmo resultado fatal. Ele traz marcas em psicológico, relacionamentos de abuso, sabe? É uma coisa muito, muito séria. Inclusive você que é casado, procura também da palavra de Deus observar se você não está usando esse sexo dentro do casamento de uma forma lasciva. Se você não está usando esse sexo dentro do casamento de uma forma só para se realizar e não considerar a sua esposa, não considerar o seu esposo. Sabe aquelas brincadeiras que as pessoas falam, toma um banho que eu já vou lhe usar, né? A gente brinca muito com isso. É muito sério isso, né? Eu vou lhe usar. Isso já é um sexo lascivo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque os agentes das trevas, eles fazem um jogo, né? E eles vão até alcançarem esse sucesso que a gente vai ver dessa mulher aqui adúltera. Vamos ler? Em nome de Jesus, Provérbios capítulo 7. Eu espero que você esteja gostando dessa pequena introdução que eu estou dizendo. E você é livre para comentar aí. Amém? Eu não sei se tem pessoas... eu não tô vendo, eu não tava vendo. Tá vendo? Jorge, tal, Jorge. Oi, lindona mãe. Agora que eu tô vendo aqui. A Zenaide, Ladislau, Alexandre, a paz do Senhor, Alexandre, Angélica, a paz do Senhor, minha linda. Agora que eu tô vendo vocês, estava sem os comentários. Eu pensei que não tinha ninguém comentando nada. Mas vamos lá. Vamos ler então, em nome do Senhor Jesus, Provérbios capítulo 7. As pessoas falam, o que eu vou tirar? A gente tem que entender o que está por trás. Entender o livro de Provérbios. Qual é a proposta? Certo? Então, lembra que eu falei no início aqui dessa live que Provérbios capítulo 7, ele tá dentro da primeira parte do livro, que é o quê? Que é dar conhecimento aos jovens. Mesmo que esses conselhos, você vai ver que ele é útil para todas as idades, mas é para falar aos jovens. Então, significa que mesmo que você não seja jovem aqui de idade, você possa ainda aprender com as sutilezas de Satanás. E muitas vezes você não sabe como tirar lições desse Provérbios capítulo 7 e fazer da sua vida uma vida melhor, mais saudável, né? De acordo com a vontade de Deus. Então vamos ler lá. Provérbios capítulo 7, verso 1. Meu filho, tá vendo? É como um pai, né? Obedeça. Lembra que eu falei que a maioria dos versículos de Provérbios, eles têm base da obediência e do temor a Deus. Que é através disso que a gente tem sucesso. Meu filho, e se a gente não está ouvindo instruções de Deus através da palavra e não consegue obedecer às orientações de Deus e levar em conta aquilo que Deus fala, significa que muitas vezes a gente está com a mentalidade de um adolescente espiritual, querendo mostrar que pode fazer sozinho.
O maduro, ele considera mais, o maduro espiritual. Então vamos ver onde você está. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Ele fala para guardar os mandamentos no íntimo do ser. Quer dizer, bem escondido, porque se for muito raso, muito superficial, você pode acabar perdendo, né? Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. É proposta de você conseguir vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Irmãos, já pararam para pensar? Como é que você guarda as pupilas dos olhos? A pálpebra não pisca de uma forma automática, é para guardar as pupilas. Então o que ele quer dizer? Que esses mandamentos, que eles sejam automáticos dentro de você. E que em tudo a sua fonte de referência seja a palavra de Deus. Olha só, amarre-os, olha como que tem que ser sério essa guarda dos mandamentos, essa consideração da palavra de Deus. Amarre-os aos dedos. Porque tudo que você for fazer, você sabe que tem que ter a palavra de Deus, né? A sua movimentação na vida. Amarre-o, escreva na tábua do coração. Tudo que você sente, tá aqui guardado, tá guardado mesmo. Considerado, né? Vamos dizer assim. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame o entendimento seu parente. O que é isso? Você tem que levar a palavra de Deus muito pertinho, como um parente, como um íntimo seu. Você tem que caminhar com eles. Olha só como é sério. Aí ele começa a dar um exemplo dessa mulher imoral, que é uma sutileza, uma artimanha do pecado que pode te conduzir à morte se você não observar essa indução. E ele fala aqui que o pecado, que é o que mais que pega, é o pecado sexual, o pecado ele vem sorrateiro, se apresentando inocente. Olha o que fala. Eles o manterão, a sabedoria e os mandamentos, você observando os mandamentos, obedecendo, eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Deixa você como? Ligado. Você vive não sendo conduzido pelo pecado, mas fazendo escolhas lúcidas, escolhas vivas, verdadeiras, como um homem e uma mulher de Deus, que sabe que não vai cair nenhuma cilada, e se cair, vai cair consciente. Deus, ele quer que seus filhos sejam inteligentes, que não sejam levados pelas emoções internas, que dá um choque de lucidez aos seus comportamentos. Sabe, irmãos? Porque quando a pessoa é muito levada pela emoção, quando ela é muito emotiva ou muito dramática, o que acontece com essa pessoa? Ela não toma decisões reais. Quando as decisões são levadas pela emoção, são decisões impulsivas às vezes, de julgamento. Então Deus quer que a gente saiba quem a gente é para fazer escolhas melhores pra gente. Olha só, aí ele começa a falar como que é a sedução. Esse é um exemplo que Deus deu, mas pode ser em várias áreas da sua vida. Olha só. Eles os manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Verso 6. Da janela da minha casa, olha como a sedução, ela movimenta-se antes de chegar na nossa vida. Olha isso, a influência do pecado, as artimanhas de Satanás. Você nem sabe que está sendo preparado uma armadilha para você colocar o pezinho. Olha o que ele está fazendo aqui. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, observou, deixa eu ver alguém tonto aí, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo que não considerava a sabedoria, não considerava a palavra de Deus, não considerava o temor, não ouvia o seu pai. Então ela viu, esse jovem tá bom para eu catar ele. Verso 8, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo.
Ou seja, já era um entardecer. Então, o olhar, ele quer dizer que o olhar já não podia estar muito claro. Então, esse jovem, por não ter sabedoria, ele já estava meio sendo uma vítima, sendo uma pessoa própria para cair na armadilha. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Ele não era claro, ele não tinha uma vida clara. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está andando em trevas, em crepúsculo. Por quê? Porque a palavra já não está mais fazendo efeito, já não está mais guardado na tábua do coração. A gente já não está mais levando, não está mais entrelaçando ela nos dedos. Olha só. Olha que lindo. A mulher veio então ao seu encontro. Ele já estava todo preparado para cair na cilada. A mulher veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Percebe o engodo do pecado? Ela é, verso 11, espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica espreita. O que eu quero dizer? Sabe aquelas pessoas que têm o ciricutico no ficar dentro de casa? O meu marido sempre falou isso para minha filha. Não sei se o Vinícius, o meu filho, já ouviu isso, mas ele já falou muito para minha filha. Ele fala o seguinte: quem tá altas horas na rua tá sujeito a coisas piores. O meu marido sempre fala isso. Sabe, mas não tem nada, a gente tá com pessoas boas, tal, mas você está sujeito, porque nesse horário tem pessoas não boas, é muito maior o número de pessoas que estão alcoolizadas, pessoas que estão drogadas, que estão com a sua lucidez alterada, que você encontra a briga, pessoas no trânsito, na direção, uma direção que é uma direção totalmente perigosa. Então, é nesse lugar que você vai encontrar pessoas espalhafatosas, provocadoras, pés que nunca param em casa. Ou seja, você está indo atrás de confusão e depois fala, Deus não me livrou. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Então, significa o quê? Que a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo fugindo, a gente está sujeito a algumas coisas, quanto mais estando expostos ao mal. É muito sério. E aí ele fala, ora nas praças, né, em cada esquina fica a espreita. Ou seja, ele se colocou em risco. E nesse lugar ela estava lá esperando, porque é o horário que ela sai. Porque durante o dia ela dorme, porque ela é noturna. E à noite ela está sujeita. A Bíblia diz que o Senhor deu o sono do justo, que ele trabalha enquanto nós dormimos e que ele dá bênção enquanto nós dormimos. A noite, ela foi feita para um descanso e às vezes a gente tem que buscar mesmo. Lógico, eu não estou falando nesse momento de pandemia, um momento de férias, que a gente inverte o horário, não estou dizendo isso. Não seja rígido. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter um período de descanso mesmo. Deus, ele preparou esse período de descanso para nós, a não ser que aqueles também que têm o trabalho noturno. Mas a gente sabe que é difícil para esses que têm o trabalho noturno também, não é tão saudável, tanto é que eles ganham adicional noturno. Porque não é, humanamente falando, saudável para o organismo. Eles fazem isso, eles trabalham por uma necessidade. E tem que ter alguém trabalhando nos hospitais, mas não é saudável, porque nós somos feitos para dormir à noite. Olha só. Aí ela agarra esse rapaz no verso 13, beija ele e lhe diz descaradamente, é tipo assim, você tá aqui, é pra comer a comida que eu vou te dar. Se você tá aqui nessa festa, vamos comer. Né? Olha só, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ela vem com uma aparência de santidade. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Ela meio que dá a entender aqui, tô falando a minha visão, que ela tá dando mesmo um voto de consideração. Eu tô te olhando, então ela vai atrás do parente. E é um momento que você está sendo mais presa fácil, é no momento da sua carência. Que as pessoas, você pode cruzar aí com um manipulador, com um sociopata, você pode com alguém
que queira tirar vantagem da sua carência. Por isso que você tem que estar decidido, ou tem que estar, tem que entender, estar bem resolvido de quem você é e quanto Deus te ama, para você não estar aí uma presa fácil na mão de alguém, né? Até de uma amizade, talvez. Aí o que ela fala? Ela fala assim, eu encontrei, verso 16, estendi sobre o meu leito coberta de linhos finos do Egito. Ó a aparência. Vocês estão percebendo? Tudo aquilo que foi preparado. Olha só. Eu, com linho fino, você não vai se sentir desconfortável. Eu tô aqui para te dar prazer. Eu vou te dar o melhor do prazer. Eu já preparei toda a cama. Né? Bem assim. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. A Bíblia diz que Satanás, ele se veste como anjo de luz. Se veste. Mas a Bíblia diz com aparência de luz. Mas o seu fim, na verdade, a proposta dele é para levar, para conduzir ao inferno, né? As pessoas. Olha só. Venha, verso 18, olha o convite sedutor, por isso que é sedução. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Verso 18 traz um conceito do amor totalmente diferente da Bíblia. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 lá que o amor ele não suspeita mal, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor ele é uma parceria, sabe? O amor não é aquela coisa só do prazer, mas é uma coisa também de você considerar o outro, né? Olha só, sabe aquelas pessoas que hoje dizem que faz tudo em nome do amor? Muitas vezes em nome do amor, não é em nome do amor, é em nome de um sentimento egoísta. Tanto é que tem gente que o amor acaba rapidinho, né? Porque o amor proposto por Deus não é esse. É um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não se ufana, não se ensoberbece. E a linguagem mais alta da palavra de Deus é o amor. Porque foi em nome do amor que Deus, ele enviou o seu filho para morrer por nós. Esse é o amor. Não é um amor interesseiro. A Bíblia diz que mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque ele ama. Ele é amor. E se você quer aprender do amor, vai se envolvendo com Deus. Porque Deus, ele nos ensina o que é o verdadeiro amor. Então, o verso 19. Verso 19. Pois o meu marido, ela não era nem fiel. Que amor é esse que ela está propondo para o outro? Se ela nem ama. Olha só. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Essa mulher, ela não tinha relacionamento sadio. Essa mulher, ela talvez poderia ser uma mulher marcada, uma mulher entristecida, uma mulher que não entendia ou não recebia o amor, não aprendeu do amor, e aí entendeu que se relacionar com o outro era dessa forma, promíscua, sem compromisso. Foi para uma viagem longa, não sei como é esse marido, talvez esse marido também não considerava essa mulher, talvez essa mulher falou para ele antes de ir, mas amor, você vai mesmo, você precisa ir. Talvez ela pensou, ele vai me deixar sozinho, eu não sou mais importante para ele. Sabe, irmãos, a gente não sabe como que esse casamento se consolidou. A gente não sabe como que esse casamento estava diariamente. Não sei se existia respeito. Eu não sei se era um homem trabalhador, se era um homem que não dava valor. Eu não sei. Tomar cuidado, porque os casamentos eles podem se desfazendo, né? Por isso que você tem que realmente buscar de Deus uma forma sadia para se relacionar com respeito. E aí ela tentava talvez buscar lá fora esse olhar. A gente não sabe, não vamos julgar ela só como uma prostituta imoral. Eu não sei. Eu não sei quem era essa mulher. De repente pegou um outro carente e aí envolveu numa sedução e começou a se marcar na vida com tantos relacionamentos, né? Eu não sei. Olha só, e diz assim, porque ela falou, eu procurei e o encontrei, saí para encontrá-lo. Quando a gente leu isso lá no versículo 15, sair para encontrá-lo, significa o quanto que ela já estava pensando, eu preciso sair dessa casa, eu vou preparar tudo porque eu vou atrás. Eu não sei se ela estava com raiva do marido dela, ou se realmente ela não era mesmo uma pessoa moralmente, né, que respeitava o seu marido, não sei. Olha só, aí ele fala assim, ó, verso 20 ela fala, levou uma bolsa cheia de prata
e não voltará antes da lua cheia. Talvez ele trabalhava com pratas, vendia pratas naquela época. Com a sedução das palavras, o persuadiu. O que eu quero dizer é a intenção que tinha por trás. Ela vendeu o bom peixe. Ela vendeu, ela comercializou, né, uma questão do pecado. E o pecado acontece assim na nossa vida. Ele vem, a gente olha, se a gente olha um pouquinho mais, a gente já foi agarrado pelo pecado. E aí a gente acaba sendo seduzido por ele. E a partir do momento que a gente é seduzido e a gente começa a colocar em prática, aí esse pecado ele conduz à morte. É o que diz a palavra do Senhor lá no Novo Testamento. Olha só, aí ele fala assim, no verso de número 21. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. E esse homem não era sábio, começou lá atrás, lembra? Provérbios, o Salomão dando o conselho. Cuidado, guarda, porque você vai ser livre dessa imoralidade, você vai ser livre dessa sedução. Cuidado, você vai ter força para dar um choque de lucidez a qualquer convite. Olha só. Verso 22. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro. É profundo isso que nós estamos lendo, né, irmãos? Ele a seguiu, na verdade, como um boi levado ao matadouro. Não sabia o que ele estava fazendo de fato, não sabia das consequências. O que significa? Ele estava indo pensando que era por um lado, mas o seu futuro era morte. Era morte. Ou como o servo que vai cair no laço. Olha o engano, isso está falando do engano. Olha só, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, que é o que acontece no matadouro. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Talvez ele poderia ir, se deliciar com prazer na cama dela, e nem saberia, nesse primeiro momento, que ele estaria cavando a sua sepultura. Porque a Bíblia diz que um abismo ele vai chamando outro abismo. Então, cada vez mais você vai se afundando. No primeiro momento você peca, meio receoso. Depois você vai se tornando um pouquinho mais leve, parece. Mais sem compromisso. Daqui a pouco, não tem mais problema nenhum. Você andar mostrando as suas partes íntimas, não tem mais problema nenhum. E se você fala para alguém que está de repente já cauterizado, ele fala assim, mas eu não estou fazendo nada. Aí, essas jovens acabam trazendo, né, nessa vida toda, muitos não concordam, até mesmo com esse pensamento de hoje, do feminismo. Né? Eu tenho que ter liberdade para expor, e o outro, se ele vir atrás, se ele for falar alguma coisa, ele está me desrespeitando. Eu não tenho liberdade só porque eu sou mulher, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, toma cuidado, porque às vezes a gente está, sem perceber, fazendo o outro armar um monte de coisa na cabeça e corre riscos desnecessários. Corre riscos desnecessários. Você acaba, sem perceber, seduzindo o outro, sem querer seduzir. Então, se você está num mundo, porque o problema às vezes não é você, às vezes você está num mundo tão promíscuo que você está envolvido por tanta gente que você não sabe nem quem é psicopata, quem não é, e você corre riscos desnecessários. Então, por sabedoria, guarda a sua vida. Evita de sair tarde da noite, por sabedoria, senão você vai entrar correndo risco, você vai pode causar algumas coisas e correr riscos desnecessários. É sabedoria, é sabedoria. É isso que eu estou dizendo nessa noite. Então, olha só o que ele está falando. Aí ele fala assim, verso 24, estamos já concluindo aqui. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Jovem, Deus está falando com você. Tem pessoas hoje que marcam encontros pela internet e não sabe com quem ela vai encontrar. Não sabe. Tem pessoas boas? Lógico que tem, mas também tem pessoas ruins. Tem pessoas psicopatas, tem pessoas esquizofrênicas, tem pessoas que estão moralmente bagunçadas, tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoas de vários níveis que a gente pode estar encontrando por aí.
Então você tem que tomar cuidado e buscar a sabedoria de Deus para zelar pela sua vida. Olha só, não deixe que o seu coração, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas, em tais caminhos. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Deus fala, cuidado. A casa dela, que é essa mulher. Então, na verdade, a gente está observando aí uma mulher que ela já tinha esse hábito de matar, não com faca, mas através de uma sedução que aparentemente é inofensiva. A casa dela é um caminho que desce à sepultura, para as moradas da morte. Amém, irmãos? Olha como Deus, acho que ninguém mais escreveu nada, né? Como Deus falou conosco. Que a gente possa buscar mesmo sabedoria do alto. Se você quer buscar sabedoria de Deus, comece agora. Nós já estamos no dia 5. Comece agora a leitura de Provérbios, um capítulo por dia. O pastor Daniel, ele faz a leitura diária, ele também manda para você. Sabe, olha só, eu vou ler, só para concluir essa nossa live, os temas dos capítulos de Provérbios. Capítulo 1, o objetivo das palavras de sabedoria. Capítulo 2, busque a sabedoria. Capítulo 3, a felicidade dos sábios. Capítulo 4, guarde o seu coração. Capítulo 5, recomendação à fidelidade conjugal. Capítulo 6, 7 práticas que Deus abomina. Capítulo 7, o perfil da mulher adúltera. Capítulo 8, o convite da sabedoria. Capítulo 9, a construção da sabedoria. Capítulo 10, bênção que enriquece. Capítulo 11, a felicidade dos justos. Capítulo 12, paralelo entre o bem e o mal. Capítulo 13, as escolhas dos justos. O 14, a sabedoria e a tolice. O 15, cuidado com as palavras. O 16, a sabedoria de Deus. O 17, a falsidade e opressão reprovadas. O 18, a sabedoria e a tolice, que é o mesmo do 14. O 19, melhor a integridade que a tolice. 20, conclusões da sabedoria. 21, o coração do rei nas mãos do Senhor. O 22, boa reputação é melhor que riquezas. O 23, advertências contra o descontrole. O 24, os benefícios da sabedoria. Olha só, olha quanta coisa. Vocês estão percebendo o estudo desse livro de Provérbios? 25, benefícios da sabedoria. 26, o tratamento apropriado aos tolos. 27, a prudência recompensada. 28, a advertência da sabedoria. O 29, a obstinação do ímpio. Ele está decidido, né? Obstinado. 30, as palavras de Agur, que ajudou também na escrita do livro. 31, as características da mulher virtuosa. Vocês perceberam quantos temas profundos? E é tão lindo, só para a gente concluir, que o capítulo 7, que fala o perfil da mulher adúltera, não é só a mulher adúltera. O que a gente pode considerar? Deus, ele nos fala muito como filhos. Ele tratava muito a nação de Israel como uma esposa infiel. Como uma esposa, tanto é que o livro de Oséias fala disso. De uma mulher que ela era, na verdade, ela era uma mulher que era prostituta. Ele casou com uma prostituta. E o que Deus está falando? Ele está falando que aquele que é filho, ele está buscando isso. Seja infiel, seja fiel. Seja como uma mulher fiel a mim. Aquele que sou seu pai, que quero o bem para você. Um relacionamento de fidelidade. Ele compara a infidelidade como uma infidelidade de uma prostituta. Que leva para a morte.
E ele está mostrando aqui o que ele pode trazer. A gente pode trazer uma alegoria ou mostrar isso, que é o quê? Que da mesma forma que essa prostituta armou todo um laço, nós como filhos também podemos cair nesse laço do pecado que nos prostitui e nos faz negar a fidelidade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que nós sejamos fiéis a esse Deus bom, que quer bênção para nós, que quer o melhor para nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje. Eu estou sendo breve, não vou me estender muito. E que você possa receber da parte de Deus, porque a partir daí talvez você não absorva mais o que eu vou falar com você. Eu declaro um ano abençoado, eu já falei com você esse ano ainda, e eu declaro mesmo um ano que seja novo, que você possa viver o novo de Deus, que você possa receber o convite da parte de Deus para Ele ensinar a você e a mim a conduzir a vida de uma forma que a gente receba, beba da vida, beba da vida. Que você perdoe mais, que você ame mais e que você seja sensível a esses laços que aí são laços até de briga, que mostra que quer que você brigue, ou com o esposo, ou com filhos. Que você seja sensível a não cair nessa armadilha. Que você seja nobre, que você seja manso, que você seja fiel ao mandamento, à orientação do seu pai e ao temor dele. Porque você, fazendo isso, você não vai só falar assim, receber dele assim, muito bem, filho querido. Não. Você vai desfrutar de uma vida de paz. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e eu vou orar com você. Vamos orar em nome de Jesus? Enquanto eu estiver orando, se você tiver algum pedido urgente de oração, você pede aí que nós vamos estar apresentando ao Senhor. Amém? Estou com muitas saudades como igreja, irmãos. Eu estou vendo a minha tia Sueli falar aleluia. Tia, eu estava pensando em você hoje. Faz muito tempo que eu não te vejo, né? Muita saudade, muita saudade. Eu amo vocês. Nathalie, eu não sei se a Nathalie está ao vivo. Essa madrugada nós estávamos orando por você, viu? Eu e os irmãos em Cristo estávamos orando por você. E oramos pela Sueli também. Oramos, viu? Oramos pela Beth, viu, Beth? Essa madrugada nós oramos por você, para que o Senhor desobstruísse. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas essa madrugada nós oramos por você. Oramos pela igreja do Senhor Jesus. Para o Senhor nos dar força, sabe? Sabedoria para desfrutar, ter movimentos de filhos maduros, né? Crescer na presença do Senhor. Crescer, crescer. Angélica, um ano de vitória para você, viu? Em nome de Jesus. Em janeiro agora eu vou retornar ao médico, eu já estou bem melhor, minha gengiva já não está sangrando como estava sangrando antes, eu estou bem melhor. Deus é maravilhoso, Deus tem guardado as nossas vidas, né? Um grande beijo, viu? Orem por mim também, pela minha família. Que o Senhor possa nos envolver mesmo com a sua graça e com o seu amor. Meu esposo não está aqui comigo hoje, eu estou sozinha agora nessa casa. E ele foi para São Paulo por conta do serviço e tal, e vai estar retornando ainda hoje, eu acho. Ele está na DEF, eu não sei se ele está me ouvindo. Te amo, meu amor, sinto a sua falta. E eu acredito que hoje mesmo ele volta ou amanhã. Tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, por o Senhor ser um pai maduro, sabe, Senhor? Às vezes a gente é tanto como filhos mimados e a gente muitas vezes não entende, né, os seus propósitos na nossa vida. Mas, Senhor, nos ensina a viver a vida que o Senhor quer para nós, uma vida de alegria, de paz, desfrutar o novo com limites, sabendo fazer escolhas, não pegando mais do que podemos fazer. Nos dá noite de paz. Sabe, Senhor, janeiro é o mês da saúde mental. Pai, que nós possamos estar e nos higienizando mentalmente. A tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são de paz. Então, nós queremos ter os seus pensamentos, pensamentos de paz. Em nome de Jesus, que a minha voz
possa levar paz ao meu irmão. Abraça ele agora. Tira dele todo pensamento que traz angústia, todo pensamento que traz sofrimento, todo pensamento bagunçado que não está de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero declarar para o meu irmão vida e vida em abundância. Eu quero declarar para o meu irmão o novo de Deus. Eu quero declarar da saúde que vem de ti, da paz que vem de ti. Nos ensina mesmo a viver um dia por vez, nos ajuda a olhar para o momento e a desfrutar do momento. Nos livra de todo hábito crítico que a gente tem, de que as coisas têm que ser do nosso jeito. Nos dá sabedoria e nos ajuda a sermos mais respeitadores, respeitar o outro do jeitinho que o outro é, não sermos controladores. Isso só faz mal a gente, Senhor. Em nome de Jesus, a não nos justificar tanto, a não nos culpar tanto, a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, oh aleluia, oricantarabalás. Ah, Senhor, nós precisamos do teu amor, do teu refrigério, da tua paz, porque às vezes a gente desenvolve doenças de estômago, doenças de pele, doenças de alergia, doenças na parte ortopédica. A gente desenvolve, Senhor, pânico por conta de tanta pressão, de não saber levar a nossa vida, câncer. Sabe, Senhor, olha para cada filho agora. Irmãos, é profético isso que eu estou dizendo agora. Você crê? Aleluia! Senhor, cada um que está ouvindo e que vai ouvir esta live, pega na mão e ajuda, conduz a vida de cada um para beber da água da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos aprender mais contigo. Em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue. O sangue de Cristo que nos dá vida. Que nós possamos beber desse sangue em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Eu já vou vir aqui pertinho para eu desligar aqui. E eu vou esperar um pouquinho para a gente já encerrar essa live. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam ter sentido mesmo a presença de Deus falando com vocês hoje. Não sei se você sentiu Deus ou se achou mais uma live, né? Porque a gente tem essas manias, né? É aquela coisa religiosa. Que você possa sentir mesmo algo leve da parte de Deus agora. Em nome de Jesus. Amo vocês. Eu já estarei concluindo agora. Amém? Orem por mim. Beijos. E você que entrou agora aí que eu vi, volta lá no início que Deus quer falar com você. Volta lá. Compartilhem esse vídeo. Para quem você quiser, no status, no Insta, no Face, vai lá. Beijos.